Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje continuaremos falando sobre a temática dos evangelhos sinóticos e mais especificamente falaremos sobre a estrutura do evangelho segundo Mateus. E faremos isso através de uma alegoria construída pelo padre José Bortolini, que é um biblista. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como este no canal. Então a primeira coisa que eu vou apresentar aqui para vocês é a alegoria. A alegoria seria um conjunto de várias metáforas dentro de uma mesma imagem. O padre José Bortolini fez com maestria a comparação do Evangelho de Mateus com um prédio, com um edifício. E aí nós vamos pouco a pouco falando um pouquinho sobre cada uma desses espaços nesse prédio, cada um desses espaços nesse edifício. O Evangelho segundo Mateus tem 28 capítulos. Como nós já falamos outras vezes, esses 28 capítulos vieram de pesquisa própria. Mateus, que com bastante trabalho fez as suas pesquisas, então construiu narrativas próprias, se inspirou no evangelista Marcos. Boa parte do evangelho, aliás, quase todo o evangelho de Marcos está dentro de Mateus, pois Marcos tem 660 versículos e 600 estão no evangelista Mateus. Por isso que a gente consegue encontrar muitas semelhanças entre o evangelista Marcos e o evangelista Mateus. Mas as semelhanças não param por aí, porque Mateus também se inspirou numa outra fonte chamada fonte Kelly, que Lucas também se inspirou. Por isso nós encontramos várias semelhanças também entre Mateus e Lucas que não estão presentes no evangelista Marcos. É isso que nos leva, inclusive, a falar sobre esses evangelhos como evangelhos sinóticos. E aí cada um, é claro, Marcos fez sua pesquisa própria, Lucas fez sua pesquisa própria e Mateus fez sua pesquisa própria. Então nós temos 28 capítulos no evangelista Mateus. Nós podemos dividir esses 28 capítulos em três partes: uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. E agora eu apresento para vocês na tela essa alegoria que o padre José Bortolini criou para a gente falar sobre esses 28 capítulos. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é olhar lá para a parte de baixo da imagem do edifício, que é onde se encontra o andar térreo. O andar térreo são os capítulos 1 e 2. Tratam-se dos textos sobre o nascimento e da infância de Jesus. E Bortolini colocou aqui como chave de leitura para entrar nesse edifício, nesse andar térreo: Jesus é o rei que vai fazer justiça. Depois a gente sobe para os andares, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Você deve estar vendo aí e prestando atenção e acompanha que tem dois lados, né? Tem um lado que tem a letra N e o outro lado que tem a letra D. A letra N significa narrativa e a letra D significa discurso. Então, esses andares aqui estão separados pela letra N e pela letra D. E na parte da letra N nós temos a parte narrativa do Evangelho segundo Mateus, e do lado em que está a letra D nós temos a parte discursiva no Evangelho segundo Mateus. Só para efeito de comparação, o evangelista Marcos não tem essa parte discursiva, esse lado aqui onde o Evangelho de Mateus tem os discursos. No Evangelho segundo Marcos, nós temos apenas um narrador falando de Jesus.
Já no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar essa parte narrativa, que veio praticamente toda ela do Evangelho de Marcos, e a parte discursiva, que é boa parte da construção própria do evangelista Mateus. Então vamos agora para o primeiro andar. No primeiro andar, no primeiro apartamento, nós temos os capítulos 3 e 4, e a chave para que a gente possa compreender esses dois capítulos é: com Jesus o reino chegou. Então essa é a chave de leitura. Ainda no primeiro andar, a gente passa lá para a parte discursiva, no segundo apartamento, capítulos 5, 6 e 7. E a chave para interpretar esses três capítulos é: o reino é a justiça que liberta. Subindo para o segundo andar, nós vamos encontrar o terceiro apartamento, capítulo 8 e 9. E a chave de interpretação para esses capítulos é: a justiça do reino produz sinais concretos. Ainda no segundo andar, no quarto apartamento, nós temos o capítulo 10. E como chave de leitura para interpretar esse capítulo 10, nós temos os colaboradores para a justiça do reino. Agora, subindo para o terceiro andar, nós temos o quinto apartamento, que são os capítulos 11 e 12, na parte narrativa. E a chave de interpretação dessa parte narrativa é: a justiça do reino entra em choque. Ainda no terceiro andar, no sexto apartamento, nós temos o capítulo 13, versículos 1 até o versículo 52, na parte discursiva, onde Jesus faz um discurso a partir de parábolas. E o tema é: a justiça do reino vai vencer. Agora, subindo para o quarto andar, o sétimo apartamento são os capítulos 13, versículo 53, até o capítulo 17, versículo 27, nessa parte narrativa. E a chave de interpretação para estes capítulos é o segmento do mestre da justiça. Ainda no quarto andar, no oitavo apartamento, nós temos o capítulo 18, que é a parte discursiva: a justiça do reino na comunidade. Aí subindo para o quinto andar, nós temos o nono apartamento na parte narrativa, que são os capítulos 19, 20, 21, 22 e 23. E a chave de interpretação para estes capítulos é: o reino é para todos. E ainda no quinto, nós temos o décimo apartamento, que são os capítulos 24 e 25, que é a parte discursiva, em que o autor coloca na boca de Jesus um discurso. E a chave de interpretação é: o julgamento destrói a sociedade injusta. Depois de subir esses 5 andares, nós vamos para a cobertura, que são os capítulos 26 a 28, que fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E a chave de interpretação é: a morte e ressurreição de Jesus, que marcam o fim da injustiça. Perceberam quanto é interessante essa alegoria que o padre José Bortolini criou para falar sobre essa estrutura do Evangelho segundo Mateus? É interessantíssimo, né? Então nós temos uma introdução lá no andar térreo, depois no desenvolvimento nós temos 5 andares com 2 lados, né? A parte narrativa e a parte discursiva, e vamos para a cobertura falar ali sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, de fato, o padre José Bortolini foi brilhante na construção dessa alegoria, desse conjunto de metáforas, para nos ajudar a refletir sobre o Evangelho segundo Mateus, que você pode ler com mais atenção a partir dessa imagem que você tem. Quando você tem uma chave de leitura, quando você tem uma estrutura do texto, você consegue fazer isso com mais atenção. Então a minha dica é que você possa pegar cada um desses textos e cada um desses capítulos para fazer uma leitura, né, bastante qualificada e com mais sentido. Você vai se surpreender com
essa interpretação a partir de uma chave de leitura que nos ajuda muito a interpretar qualquer tipo de texto. Por isso que é importante a gente encontrar ali uma palavra-chave para conseguir interpretar. E o Evangelho segundo Mateus, ele é o mais longo, né? Falando aí de capítulos, o seu texto é bastante longo e para fazer uma boa leitura, uma leitura atenta, a gente consegue fazer isso a partir dessa estrutura. E aí dá para perceber, inclusive, de onde é que vieram as partes de Marcos, as partes da fonte Kelly, e como é interessante aqui que Jesus fala bastante, né? O autor colocou na boca de Jesus vários discursos, diferente do evangelista Marcos, que nós já falamos. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha, faz o seu compartilhamento. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva para que os vídeos possam chegar para você em primeira mão assim que saírem. E nos ajude aí a divulgar o canal para que a gente continue falando aí sobre a Bíblia, esse livro tão fantástico, tão importante na civilização, para a civilização ocidental e para a civilização toda. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.